A partir dos anos 80, tá certo? Todas as páginas se tornaram opinativas. Quer dizer, os mais óbvios julgamentos de valor, né, que normalmente antes seriam reservados às páginas de opinião, passaram a ser colocados diretamente no noticiário, ou de maneira explícita, ou camuflado como narrativa de fato. Mais ainda, a seleção premeditada das notícias para favorecer determinadas correntes, que antes era uma coisa que, claro que acontecia, mas acontecia como exceção, e não era considerado um artifício legítimo do ponto de vista profissional, passou a ser uma técnica uniforme, racional e científica, que se chama justamente a espiral da mentira. Esse estudo chamado Espiral da Mentira, esqueci o nome da autora agora, mas é um negócio maravilhoso. É ainda dos anos 70, onde ela notava assim, que a repetição de notícias sobre o mesmo tema é o fator decisivo. Se você publica a notícia uma vez ou duas vezes e não tem sequência, o pessoal esquece e aquilo é como se não tivesse acontecido. Mas aquilo que é reiterado, você pode fazer essa repetição de maneira tão bem calculada que isso produza condutas coletivas quase 100% previsíveis. Você quer que as pessoas se conduzam assim ou assim assado? O simples fluxo uniforme de notícias produz essas condutas de maneira quase incontornável. Por quê? Que outra fonte de conhecimento você tem a não ser a grande mídia? Não há nada acima dela. E ela passou a ser o fator determinante até da atividade cultural superior. Então não há tribunal fora dela. Então, veja, no momento em que a mídia força um Tiger Woods, como forçou outras pessoas já, esse é o 10º caso que eu vejo na mídia americana. Quando a mídia força o Tiger Woods a fazer o seu meia-culpa perante o público, o que ela está fazendo? Ela está defendendo a instituição do casamento? Está defendendo o mandamento divino? Não. Ela está usando essas duas coisas para ela se impor como Tribunal Supremo. Mais ainda, vocês sabem que o casamento civil é um fenômeno relativamente novo na história. Ele praticamente só se dissemina no mundo a partir do século XIX. Né? Antigamente você nem tinha o registro civil, né, organizado. O registro civil começa no século XVI, mais ou menos, né? Mas só alcança o controle total da situação no século XIX. E junto com o registro civil, a implantação do casamento civil. Tá certo? E o casamento civil adquire uma validade independente do casamento religioso. Né? Então, durante a Idade Média, você não tinha casamento civil. Casava somente na igreja. E antes disso, você não casava nem mesmo na igreja. Se você juntou com a mulher, né, você já está casado. E aqui é uma coisa que até a lei no Código Civil brasileiro, sabiamente, anexou isto, que é o que ele chama a união estável. Então, vamos dizer, o preceito do Código Civil brasileiro, que aceita a união estável com a validade de um casamento, é um eco longínquo do costume medieval. Porque se aceitar, vamos dizer que a religião cristã tem 7 sacramentos, dos quais 6 são oficiados pelo sacerdote. Né? E que é o matrimônio, é oficiado pelos próprios noivos. São eles que estão fazendo o casamento, não é o sacerdote. O sacerdote é apenas uma testemunha. Quer dizer que a união em si é já o sacramento. Às vezes a pessoa não sabe. Você foi para a cama com a dona com a intenção de ficar com ela, tu já está casado, tu não sabe, mas está. Perante Deus está casado. Não tem, agora não tem mais barriga, me dói. Então, as pessoas não sabem disso, porque não sabem das consequências espirituais de seus atos. Então, quando aparece o casamento civil, ao mesmo tempo, os meios de controle estatal sobre a vida pessoal vão crescendo, multiplicando, se fortalecendo no século XX por meios de investigação da vida privada, meios que eliminam praticamente a privacidade. O Estado pode saber tudo a seu respeito. E a mídia, se ela quiser, ela pode saber tudo também a seu respeito. Então, veja, você está permanentemente exposto ao julgamento pela máquina da opinião pública. Quanto mais você cede perante ela, o que acontece? Você está santificando a sua conduta? Não. Você está consagrando a autoridade suprema do Tribunal da Opinião Pública, criado a partir da Revolução Francesa. Então, a esta altura, meu filho, a ideia mesma de casamento, de adultério, já melou tudo, já virou uma confusão dos demônios. Mas ainda existe, no caso
uma espécie de coisificação do pecado, da noção de pecado. Quer dizer, você tem um catálogo de atos que são considerados pecaminosos. Se você incorre num deles, eles caem de pau em cima de você. Porém, esse tribunal da mídia que se ergue como juiz supremo é único, e ao qual a própria igreja passa a servir como instrumento auxiliar. Porque a mídia sempre pode alegar, a própria igreja desaprova isto. E a igreja desaprova mesmo. Então, a igreja por si não representa mais uma autoridade. Mas ela se integra harmonicamente na máquina de julgamento da mídia, nos pontos em que o critério moral da mídia, por coincidência, é o mesmo dela. Só que o mesmo tribunal aprova o casamento gay, aprova, vamos dizer, a rebelião feminista e aprova. E você então tem toda essa massa de mandamentos morais absolutamente contraditórios que são impostos a você ao mesmo tempo. Quanto mais contraditórios eles são, mais desarmado você fica e mais integralmente você cede. Isto coloca para a prática do método da confissão dificuldades enormes. Porque toda vez que você vai confessar, não estou falando no sentido só religioso, mas no sentido filosófico que nós estamos usando aqui. Você é realmente, vamos dizer, a alma autoconsciente que se apresenta perante o observador onisciente, como Agostinho se apresentava, ou você é o Tiger Woods? Qual é o papel que você está realmente representando? Veja, o terror pânico que as pessoas têm de serem expostas ao ridículo na mídia, ao ridículo, à condenação na mídia, eu acho que na maior parte das pessoas transcende o medo do próprio juízo final. E digo, será que você não está confundindo uma coisa com a outra? E eu posso dizer que eu só me curei disto na hora que eu realmente fui exposto à execração pública e ao ridículo da mídia. Quer dizer, o número de pessoas que tem falando mal de mim, eu digo, já é tão grande que eu não ligo mais. Podem falar o que quiserem. Se eu for, vamos dizer, me sentir envergonhado, baixar minha cabeça perante essas pessoas, eu estou liquidado. Então, não é que eu sou um fortão, que sou imune ao julgamento da opinião pública, não, mas eu fui imunizado gradativamente. E quem nunca foi? Você não tem medo? Tem. Eu contei para você do rapaz que disse, mas se eu disser certas coisas em público, eu vou ser prejudicado no meu trabalho. Trabalho o que é? Carreira diplomática. Digo, mas o que eles vão fazer com você? Vão bater em você? Vão matar você? Sequestrar seus filhos? Não. O que eles vão fazer? Eles vão me mandar para a Zâmbia ou para Serra Leoa. Né? Eu digo, o problema é, quer dizer, o cara está simbolizando com isso a desaprovação da comunidade dos seus colegas. Recue 1000 anos na história e você verá que em toda a Europa, durante a Idade Média, a desaprovação pública significava muito pouco, porque a autoridade suprema era a igreja. Só ela podia determinar se você estava agindo bem ou mal. Mais ainda, a maior parte das reprovações jamais era feita em público. Mesmo no caso do crime supremo, que era o crime de heresia, eu já expliquei aqui para vocês como era feito um processo de heresia. Primeiro o inquisidor procurava o sujeito, disse, olha, me explica direito esse negócio aqui. Ele lia as coisas que o sujeito tinha escrito. Me explica direito esta coisa, vamos ver se você teve uma intenção formalmente herética ou se foi apenas uma dificuldade conceitual, um erro de vocabulário, uma coisa assim. E só quando se comprovava a intenção formalmente herética, não estou dizendo materialmente, pode ter uma heresia material, vamos dizer aqui, mas que não configura formalmente a intenção herética. Se se comprova formalmente a intenção herética, então se abriu um processo. No que consistia o processo? Consistia em convidar o sujeito a se arrepender e voltar atrás. E se ele continuasse teimando, né? Só aí se partia para um processo condenatório. Então você verá, quem hoje, para ser julgado e condenado em público e ter sua vida destruída, tem toda esta preparação, esse atenuante, essa defesa da sua individualidade. Ninguém tem. Desconfiaram de você, ponto, já bota em toda a mídia e você já está queimado para sempre. Ou seja, nós passamos a viver numa situação terrorífica, onde nós não temos defesa contra o olho onipresente da opinião pública. Digo, e a igreja nos defende contra isso? Jamais. Ela é cúmplice dessa, porque tudo o que ela quer é que a mídia trabalhe para ela.
Mas ela não tem força para ir, ela trabalha para a mídia. Não, a própria igreja é condenada, é exposta a ridículo, e quanto mais exposta a ridículo, mais dependente da mídia ela se torna. Porque até hoje, são pouquíssimas as pessoas que têm consciência de que este processo tem que ser condenado no seu todo. Todo mundo cede um pouco e quer se adaptar. Eu digo, olha, no livro Diário da Felicidade, em que ele lembra que o negócio do Solzhenitsyn, que só tem 3 saídas quando você está colocado dentro de uma máquina desumanizante. A primeira é considerar-se morto. É daí para dentro que vier lucro. Ou seja, não quero mais nada, não espero nada da vida. Estou falecido. Então pouco importa o que me aconteça. Segunda, que não exclui a primeira, partir para a porrada. Dizer quanto é, né? Aquele negócio do filme Josiah Wales, do Clint Eastwood. Ele diz, olha, quando você está em minoria, cercado, e acabou sua munição, aí é a hora de partir para a porrada. E a terceira solução, como é que era mesmo do Churchill? Era uma variante dessa. Né? Não precisa lembrar o detalhe. Quer dizer, estou dizendo que se você tem um grão de passividade em função desse poder, ele vai acabar com você. Vai acabar com você interiormente primeiro. E a hora que acabou interiormente, para acabar exteriormente é fácil. Agora, imagina, por exemplo, o que aconteceria nos anos 70 se a mídia começasse a dizer que o Sr. Henry Miller tinha uma conduta imoral. O que ele diria? Ele ia rir da cara de todos eles. E eles não iam poder fazer nada. Ele iria rebaixá-los de tal modo. Ele ia negar tão profundamente e radicalmente a autoridade que os caras têm para julgá-lo, que eles iam acabar tendo que dizer, olha, nós não temos nada a ver com isso, afinal de contas. O cara, ele é inexpugnável. Ele não se coloca sob o nosso julgamento. Só que onde você vai encontrar tipos como Henry Miller hoje? Você não tem mais. E claro, Henry Miller tinha defeitos, cometeu inumeráveis pecados. Mas é o seguinte, ele tinha consciência. E ele falava a verdade sobre ele mesmo. E não estava interessado se os outros estavam achando bonito ou feio. Por quê? Porque era orgulhoso? Não. É porque ele sabe que os outros nada podem fazer para salvá-lo. Nem para daná-lo. E hoje o número de pessoas que sabem isso está reduzidíssimo.